Raio X Pod Rock. Hoje nós vamos falar do punk. Fala galera, eu sou Marcelo Pim. Guto Dal Porto. É isso aí, nós vamos abrir aqui uma série, que esperamos que seja uma série, né? Se a galera curtir. Se a galera curtir, a gente pode fazer com outros estilos, mas a ideia aqui é a gente dar uma dissecada em um estilo musical e dessa vez a gente vai falar do punk rock, da cultura punk também um pouco, né? A gente pretende aqui falar da origem ali, como que surgiu. Principais bandas, o que levou tanto musicalmente quanto culturalmente desse estilo, dos estilos, né? Isso aí. E falando do punk, que é um estilo muito influente, né, cara? Que teve diversos desdobramentos aí, né? E quando a gente vai ler um pouquinho, ver documentário, você vê como que foi muito influente não só para a cena do rock, mas para a cultura pop em forma geral, assim, né, cara? Arte, sim, tudo, né? Envolvia cara? Muita coisa, né, cara? É muito legal, né? Cara, é um tema muito legal de se falar, porque ele tem uma origem curiosa, você vai vendo a coisa se formando e a gente vai contar tudo isso para vocês. Não esquecendo antes de falar para você se inscrever aqui no canal, dá um like nesse vídeo que ajuda bastante também. Também vai lá no nosso Instagram, PodRockBR, curte a gente lá. E também não deixando de agradecer os Estúdios Garagem por fornecer aqui o local onde a gente grava. Ele também trabalha com instrumentos seminovos aí, tem coisa só de primeiríssima qualidade lá na página dele. Então, sem mais delongas, vamos começar do começo, né? Sim, a gente pode começar ali do finalzinho dos anos 60 ali, né? O que a gente chamaria de um protopunk. Protopunk. Ali, né? Qual que é a ideia de proto, né, Guto? É ali a formação já, né? Não é o pré, né? Eu acho que a gente podia até voltar um pouco, Pim, porque a gente fala de punk, assim, mas esse é um termo que durante muito tempo não foi usado, né, cara? Ali, quando a gente tá falando, mesmo enquanto as coisas estavam acontecendo, eles não tinham o punk rock, não era isso, né? As coisas estavam acontecendo dentro de uma cena, dentro de um movimento, mas não existia esse termo, né? Mas o proto ali, vamos então voltar. Como que era a cena musical em meados para fim dos anos 60? Progressivo? Muita coisa de progressivo. Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull. Exato. Né? Bandas assim, que tinham muito excesso de virtuosidade, muita profundidade, não eram acessíveis. Produções muito grandiosas, tudo muito grandioso. E acabou se distanciando das pessoas, do público, né? Exatamente. Era uma coisa legal, e aí começaram, eu acho que a ter algumas bandas ali que quiseram sair um pouco fora dessa vertente, né? Sim. É o que a gente começa a chamar de protopunk. Sim, eu acho que só voltando um pouco, também existia uma outra faceta que eram as bandas mais... Fazia mais um pop rock, um rock mais, vamos chamar aqui... Os gigantes, tipo Beatles, Rolling Stones, que estavam fazendo as coisas deles ali, mas muito ainda nessa pegada, né? Eles não eram progressivos, Beatles, Rolling Stones, o próprio The Who, alguns um pouco mais pesados, outros não, mas eles já estavam em fases diferentes da carreira, já eram bem grandes, já experimentando com outras coisas, já fazendo discos um pouco mais conceituais, então quer dizer... a cena do rock, ela se dividia isso, né? Led Zeppelin, essa galera mais rock and roll, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, de um lado, do outro lado o progressivo vinha com muita força e cada vez mais a juventude ficando peraí, cara. E aí, assim, acho que é muito importante pro punk também, além dessa cena musical, a gente contextualizar o momento histórico que o mundo passava. Se a gente falar que, por exemplo, a gente vai falar de algumas bandas norte-americanas, os Estados Unidos já estava durante a Guerra do Vietnã, o país bastante insatisfeito, porque muitos jovens indo para a morte, uma guerra que custou muito para os Estados Unidos, dentro das universidades existindo muitos protestos, acho que isso é legal falar que surgia dentro do movimento estudantil ali, né? E isso, assim... mexe principalmente com a juventude, mexe com a sociedade, né? Mexeu muito ali, né? Um momento de Guerra Fria, né? Que o mundo era dividido em dois blocos, né? E os Estados Unidos nessas guerras, assim, então, quer dizer, começa a surgir um sentimento diferente ali, né?
Que quase que uma insatisfação de como as coisas estavam. Sim, uma insatisfação total, na verdade, né, cara? Porque era coisa que acontecia, né? Eu não sei se foi nisso, mas eu me lembro não lembro exatamente a data, mas tem ficou muito marcado uma tragédia na Universidade de Kent State, no Ohio, que por conta desses protestos, por conta principalmente por causa da guerra do Vietnã, o governo era do Nixon, existia muitas denúncias de corrupção, o pessoal insatisfeito com tudo ali, e a polícia, assim, uma coisa totalmente errada, entra a polícia, entra a FBI, mata um monte de gente, mata uma galera de estudantes lá que estava protestando. Quer dizer, isso é muito importante também para a cena punk, né? Vai criando aquele sentimento de revolta, né? De revolta, de fazer diferente, de fazer com raiva. Total. E aí eu acho que é onde começa a entrar essas bandas que o Pim vai falar, né? Sim, porque em paralelo a tudo isso, a gente tem ali, vamos falar da cidade de Detroit, né? Sim, Detroit, que é um perfeito. polo industrial, sim, né? Que foi criado basicamente para isso, sim, né? A indústria automobilística era fortíssima ali, Detroit, exato. O pessoal fala, né? A cada não sei quantos veículos, tantos foram de Detroit, perfeito, né? É um polo industrial. E ali, aliado a esse sentimento de revolta com o momento político, tem a questão da classe operária ali, de não estar satisfeita com os direitos, né? Tem isso em Detroit ali, principalmente por conta de ser uma cidade industrial, e dali eu acho que começa a surgir embrião, né? Alguma coisa que a gente pode falar, principalmente de duas bandas, né, Goto? Acho que sim. MC5 e Studios. Exato. São as duas bandas de Detroit que são ali começando a puxar letras mais politizadas, começam também a fazer uma coisa mais agressiva no som. Eu acho que assim, o que é muito bacana assim, nessas duas bandas é que eles faziam coisas que era completamente fora do total, assim, porque eles subiam num palco, não era, principalmente nos Estados Unidos, não era normal o cara subir no palco e fazer uma letra meio de protesto. Sim. O que até meio que foge, assim, do padrão das bandas de rock norte-americanas de uma forma geral, assim, né? Nesse momento ali. Sim. E tudo muito visual, assim, né? Fazendo shows que eram verdadeiras catarses, viscerais, né? Tanto o MC5 quanto depois o Studios, porque... Que é muito pior, porque o Iggy Pop... Ele passava creme de amendoim e pulava na galera, andava em pé em cima da galera. E começa a trazer realmente esse som mais cru, assim. O MC5 nem tanto, né, cara? O MC5, ele tem ali ele é pesado, ele é um pouco mais rápido, mas os guitarristas do MC5 são muito bons. São muito bons. Acho que eles ainda carregam uma questão do blues, que é a origem deles ali, né? Sim. Mas aí o Studios já vai pro lado mais tosco, né? Pra aquela coisa mais... exato. Assim, realmente da atitude, não se importando muito de como tocar. Sim. Começa a puxar aquele, qualquer um consegue fazer o que a gente tá fazendo aqui em termos musicais. Exato. Não é o que importa, né? É meio que isso. Então, apesar de serem bandas irmãs ali no movimento ali inicial, elas são completamente diferentes. O som sim, né? O som. E aí, assim, já entrando aí, o punk também nesse primeiro momento não é exatamente o som que vai unir esse movimento, assim, porque a gente vai ver bandas com sonoridades bem diferentes, né? Já começa aqui, já, né? E outra coisa curiosa é que são bandas também que têm carreiras meteóricas e que duram muito pouco, né, cara? Tanto o MC5 quanto o The Studios. O Studios tem 3 discos. O primeiro... O MC5 também. O primeiro, o Raw e o... Esqueci o nome do segundo disco do Studios. Tem aquele último que já é hip-hop, né? Sim, Mas 3 discos ali como... Mas principalmente, acho que com o Raw ali, que é do Studios, é inacreditável ali o que eles lançam, né? Eles têm essa questão de chocar ali, e aí isso começa a se espalhar, não só dentro dos Estados Unidos, mas como pro mundo, né? Chega pro mundo todo. Chega pro mundo todo, né? Chega pro mundo todo. Mas falando de Estados Unidos, que é onde é o embrião de tudo isso, a gente começa a ter ali um movimento das pessoas ouvindo essas bandas e querendo fazer igual. Sim. Né? E aí é que começam as bandas que hoje a maioria conhece como punk. MC5, Studios, assim, entra naquela discussão, é punk, não é? Cara, pra mim, eu acho que eles já estavam dentro do punk. Eu acho que a sonoridade, principalmente o Studios ali, ele é muito cru, né, cara, assim, total. né?
Mas o MC5 na também atitude, eles são muito provocadores, muito assim, né? Ainda talvez não tivesse o que a gente conhece como estética punk, assim, né? Mas eles já estavam nesse caminho, assim, né? E pegando um pouquinho de onda, assim, esse movimento ele não surgiu do nada, ele tem essas origens que nós comentamos, mas existiam algumas bandas que já estavam com um pezinho na parte política, né? Sim. Aí a gente pode falar, por exemplo, o Velvet Underground. Totalmente, cara, totalmente politizadas, letras, Sim. Eles já estavam, assim, puxando a bandeira. Não é uma coisa que surgiu do nada. A pessoa gosta de querer colocar. Quem inventou o punk? Cara, foi um movimento que foi sendo criado, né? Exato, cara? A coisa vai acontecendo organicamente, assim, parece que é o que a gente chama de zeitgeist da época. Por exemplo, The Who ali já tinha uma música tipo Mind Generation, que é total na pegada punk. Sim. Então as coisas foram começando a se formar bem antes, mas as bandas foram começando a enveredar para um estilo só, uma linha, né? E isso vai se espalhando, né? Dentro do próprio Estados Unidos, a gente falou que essa primeira protopunk, ele começa ali em Detroit e logo em seguida ele chega em Nova York. Exato. E é legal que chega em Nova York, que é uma grande cidade, é a maior cidade dos Estados Unidos, mas anos 70 e anos 80 em Nova York era um lixão, né, cara? Era uma cidade que tinha altos níveis de criminalidade, era muito complicado a questão de emprego. Então, quer dizer, não era essa Nova York que a gente tem hoje, que é pós anos 90 ali. Moderna, não, era uma cidade complicada, assim, né? Muita violência, tudo. E ali surgem outras bandas, tipo o próprio New York Dolls, que a gente não pode falar que é punk, mas é uma banda que já vinha com uma atitude totalmente diferente, muita atitude punk, e eles são importantíssimos para todo o restante ali do movimento, porque vão sair pessoas dali que vão fomentar o movimento punk. Exatamente. Então eles são importantes. E eles, por exemplo, na biografia do Johnny, ele coloca ali New York Dolls como uma banda que é inspiração para ele. Por causa dessa quebra de paradigma, né? Ao mesmo tempo que eles ali... Pra quem não conhece o New York Dolls, os caras se vestiam de uma forma tipo glam metal. É o começo do glam rock ali, na verdade. Do glam rock ali. Eram eles, o David Bowie, aquela coisa mais andrógena, sem saber, uma coisa meio assim, né? Então, começou isso, porra, não era... Porra, mas, imagina ali, final dos anos 60, comecinho dos anos 70. Todo esse conservadorismo da sociedade, que se hoje é assim, imagina 50 anos atrás, né? Eles usavam mais esse artifício visual, estético, para fazer a mesma coisa que as outras bandas que a gente comentou, estúdios, faziam, né, com uma atitude quebrando coisa, pulando. Exato. Eles tinham essa questão de impactar com a estética. Exato. Era a mesma coisa com linguagens diferentes, né? Exato. É muito isso. Chocar o padrão ali, né? O paradigma vigente ali, era isso, né? Total. E também outra, né? Começaram ali, foram bombásticos, fizeram um grande sucesso ali, e aí eles começam ali, surgir deles, começa o embrião da cena de Nova York, que é importantíssima, né, cara? E esse embrião, acho que a gente pode até, de uma certa forma, bifurcar ele. Dá pra gente falar que ele começa, assim, em Nova York, nos Estados Unidos, mas começa a acontecer alguma coisa também em Londres, ali, né, sim, claro. É uma coisa meio que simultânea. E em Nova York, eu acho que o principal aqui, dá pra colocar como um berço das bandas ali, CBGB. Sim. Eu acho que dá pra gente falar. Eu acho que é o que ficou mais famoso, né? Sim, tinha outras casas, mas... eram todas casas bem pequenas ali, né? Restritas, mas que é onde toda essa galera que fazia um som diferente, e não estamos falando só de bandas de rock, assim. É legal que você pega o CBGB, né? O Blonde tocava lá, cara. Era o local que eles tocavam. Você sabe o que significa CBGB? Você sabe, né? Cara, não me lembro. Country, Bluegrass... em blues. Que legal, porque a ideia dele era tocar esses estilos dentro da exato, o dono lá, né? O dono, que é o Hilly Crystal, ele fundou essa casa com a intenção de tocar esses estilos, e ele colocou lá, né? Country, Bluegrass que não tinha nada a ver, né? Mas não tinha nada a ver. Eu já vi entrevistas dele mesmo falando, cara... o Hilly Crystal, ele não se suportava com nada. Desde que não destruíssem tudo, assim, mas botar abaixo mesmo, podia fazer o que quisesse, cara. Tanto é que a casa ficou folclórica por causa dos banheiros sujos, a casa tem todo aquele ambiente todo pichado, sujo. Foto do banheiro, cara, era asqueroso, assim. Diz que era o banheiro mais sujo que você possa imaginar. Eu vi, acho que uma entrevista uma vez da Debbie Harris, que era do Blonde, falando, eu entrei lá,
ele deixava os cachorros lá dentro, então as pessoas iam tocar, ela tava cheia de cocô de cachorro lá dentro. E, cara, pulga, diz que tinha pulga. Era um furdunço. E era uma casa pequena ali, não era grande, né? Era, sei lá, 200, 300 pessoas cabia ali, e aquilo ali virou um celeiro desse movimento, assim, né? Com todas as bandas que tinham ali na cidade, que não conseguiam tocar, porque falou, ou você toca nessas pequenas casas, como o CBGB, ou é Madison Square Garden. Não tem. Essas bandas, como que eles iam tocar no Madison Square Garden, que era caríssimo, né? E precisava de milhares e milhares de pessoas pra lotar uma casa dessa, e né? ele abria, qualquer banda que chegava lá, ele fazia, assim, uma triagem, né? Sim, mas era critério baixíssimo, né? Sim. E ele é muito responsável justamente porque ele apoiava, cara. Assim, Sim. Isso que eu vejo. Não é que ele era desleixadão, ele era um cara conhecido por ser desleixadão. Ele ajudou a fomentar a cena. Ele ajudou muito a fomentar a cena. Sim. Ele deu espaço pra muita banda começar ali, né? Sim. E a primeira banda que se apresenta no CBGB, que é considerada uma banda no movimento punk, mas a sonoridade bem longe daquilo que a gente conhece como punk rock, é o Television, né, cara? Sim. Television é a primeira banda que se apresenta ali, né? E já com um som meio fora daquela estética que tava do progressivo, pegando sim alguma influência daquele movimento protopunk que tava surgindo, né? Mas eles tinham um som mais calmo, né? Eles politizados, mas um som bem mais calmo, né? Mas é considerado aí por muitos a primeira banda punk por conta disso. Sim, exato. Né? E aí na sequência vem quem? Patti Smith. Patti Smith, exato. Que também se apresentava. Ela já totalmente focada na parte política, né? Ela era uma poetisa, assim, que declamava, às vezes, no CBGB. Ela sempre andava com o livrinho dela, ela declamava, depois tocava, né? Então, assim... Era um espaço que era aberto para essas artes, assim, de forma geral, né? E ele abria, né? Sim. O Hilly, ele abria esse espaço pro pessoal se expressar. E isso começa a angariar essas pessoas, o sentimento, aquela questão da turma, né? Falar assim, eu me identifico com o que ela tá falando, você também, pô, legal, começa a criar um movimento. Isso é muito importante por conta disso. As pessoas estavam se identificando com aquilo que estava rolando, né, cara? Exato, E é muito legal isso do CBGB, né? Ser esse berço, né, cara? Exato. E aí, isso aí a gente já tá avançando ali do meio pro fim do final dos anos 70, né? 74 ali, né? 74, 75 ali. Já começa a acontecer isso, cara. E aí, dentro dessa cena surge Ramones, né? Cara, e o legal do Ramones é que eu acho que eles começam a moldar o som. Sim. Principalmente o som, né? Exato. Porque e é legal, assim, porque eles vêm com uma estética que era muito fácil de identificar, o jovem se identificar, porque era os caras de calça jeans, jaqueta de couro, diferente de outros. Por exemplo, o New York Dolls, os caras todos montados lá. Só não ia querer sair assim na rua, né? Exato. Então a identificação ela é imediata. E fora isso, o som dos caras foi uma revolução de fato, porque eram músicas simples, rápidas, sem solo de guitarra. Os caras tocavam 12 músicas em 16 minutos. E era isso, cara. Letras extremamente simplórias. Simplórias, né? Aí já pegando uma característica bem dessa cena, assim, também, que vai dali pra frente na americana, que é diversão. Eles estavam preocupados com a diversão, né? Letras simplonas, Blitzkrieg Bop. Alguma coisa assim, né? Algum protestinho mais bobo de adolescente. Né? Ali um pouco... Com o Ramones, eles ficavam um pouco à parte disso, né? Que eles não se envolviam tanto com essa parte política. Alguma assim. Coisa, eles davam a dedadinha dele. A pitada dele é diferente, por exemplo, quando a gente for ver a cena inglesa, assim, que era totalmente calcada nisso, né, cara? Totalmente política. A cena inglesa é o oposto, né? Exato. Mas antes da gente ir lá pra Londres, do outro lado do oceano, outra banda importantíssima aqui pra moldar o som, Dead Boys, né, cara? Dead Boys, sem dúvida. Dead Boys, eu acho que aí eles acabam fazendo o som punk rock, assim, é isso, encaixotou aqui. Esse é o som punk rock, né, cara? Porque é rápido, é agressivo, e diferente dos Ramones, eles sabiam tocar muito bem, cara. Eles eram fodas, assim, no palco, só que uma bomba relógio. É uma banda que pouca gente conhece, porque os caras, assim, morreram praticamente na praia, né? Acho que até uma característica, vamos chamar essa primeira leva do punk, assim, ela foi muito rápida, né, cara? Explosiva, né? Foi muito explosivo. Muitas bandas começaram ali em idos de 76
E ali em meados de 78, 79, elas já acabaram já, né, cara? Ela foi um meteoro 3 mesmo. discos era muito, né, pra uma banda assim, né, exato, né? E quando lançava discos, né? E falando de Dead Boys, quem era o empresário do Dead Boys era o Hilly Crystal. Ah, que legal. Ele injetou muita grana na banda e tomou na cabeça, né? Foi o que quase quebrou o CBGB, foi ele ter apostado no Dead Boys, porque os moleques não tinham cabeça pra nada, pegaram a grana assim e só fizeram merda, sabe? Então assim, mas Dead Boys em termos de sonoridade já é aquele ponto um pouco mais agressivo, até parecendo com o que estava acontecendo na cena inglesa. Certo. Né? E aí, qual que é o laço, né? Por que a gente fala que a cena ela se divide, né? E ela meio que acontece de maneira simultânea, né? Cara, porque tudo isso também estava acontecendo do outro lado. E né, talvez, cara? acho que de forma até um pouco mais acentuada, né? Sim, porque a parte política lá era muito mais agravante. Né? Ali a Inglaterra ali já vinha praticamente desse pós-guerra ali, já estava 30 anos do final da Primeira Guerra, mas muito agravada por problemas sociais, políticos, greve para todo lado e ali realmente a classe trabalhadora, operária ali sofrendo demais, e isso acho que teve um peso muito maior na cena inglesa desse sentimento de revolta, de tudo, do que nos Estados Unidos. Acho que nos Estados Unidos foi muito mais localizado. Sim. Ali... Mas uma modinha quase, assim, né? Não, eu acho que ela surge ali. Tinha, mas era menor expressão. Era menor. Ali eu acho que tinha muito esse sentimento de insatisfação, principalmente com a guerra do Vietnã, com Nixon. Não, modinha no sentido não de não ter as causas, mas do pessoal abraçar muito a causa, porque estava se criando exato, uma coisa entre os jovens, né? Exato. Ali a gente falou, por exemplo, de Detroit. Detroit era um turbilhão ali, né? Porque tinha a questão racial que era muito forte. Muito forte. Teve até aquela noite, fizeram até um filme que chama Detroit, que mostra isso, um massacre da polícia lá na população negra. Mas do outro lado do oceano ali, a coisa era mais grave, né? Porque... o pessoal não tinha emprego, cara. O pessoal não tinha emprego, exato, né? Eles viviam uma crise social grande, né? Nesse momento, eram os trabalhistas que estavam no poder e isso... Essa crise ela vai se agravar lá na frente e aí vem para uma segunda onda, né? O neoliberalismo ele entra com força ali na Inglaterra, onde... acaba com os empregos, a galera, e aí a juventude fica doida, porque eles não têm o que fazer, eles não têm onde trabalhar, eles começam a olhar pra música, o que poderia dar... E existe um elo de ligação entre as duas coisas, na parte musical principalmente, e estética, né, cara? Sim, total. Um dos grandes responsáveis, na verdade. Principalmente pela estética, que você disse. Estética, né? Porque foi empresário do New York Dolls, o Malcolm McLaren, né? Que ele, no final da carreira já do New York Dolls, já é o declínio do New York Dolls. Ele estava nos Estados Unidos. Só Pim, falar, Malcolm McLaren, que era um empresário do ramo da moda. Lá no Reino Unido, lá em Londres. Sim, ele vem para os Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos, ele era muito bem relacionado, ele encontra com o pessoal do New York Dolls, que estava nessa baixa, e aí é onde o que você estava falando, né? E aí ele empresaria o New York Dolls durante um tempo, mas a banda acaba acabando, né, praticamente, assim, ele sai do empresariado do New York Dolls. Ele era um cara que gostava de chocar, o Malcolm McLaren, né? Ele tem até uma anedota, assim, famosa com o New York Dolls, que eles pegam os caras, né, todo com aquele estilo glam deles lá, vestem os caras todos de vermelho, assim, pra fazer como se fosse uma afronta. Os Estados Unidos estavam numa guerra contra o comunismo. Sim. Ele veste os caras todos de vermelho, com bandeiras, assim. É um absurdo. E, assim, isso aí é meio que... mal visto pra caramba. Foi super mal visto, não tem a repercussão que ele esperava. E a banda meio que logo após isso, ela acaba ali, sabe? E ele volta pra Londres. Ele volta pra Londres, mas com a pulga atrás da orelha. Exato. Ele abre uma loja de... A loja da esposa dele, Sex, né? Exato. E que a esposa dele era uma estilista, né? E o estilo visual é todo já em volta daquele punk que a gente conhece, assim, os spikes, né? E é legal falar, Pim, porque... A Sex, eles compravam roupas vindas... Eles falavam, compravam roupa vinda da Índia, era uma roupa que ninguém queria usar. Então, aquelas roupas que eram feias, o que a esposa dele pegava e fazia? Ela recortava as roupas. Recortava as roupas, não, tipo assim...
recortava a gola e não dava uma outra costura, ela deixava daquele jeito assim, customizava pintando ali, começava a colocar os spikes e vendia ali. E isso começou a virar um boom entre os jovens ali, né? Uma coisa de moda. Virou uma coisa de moda, exato, né? E não tirando a conexão com a música, né? O Malcolm, ele acaba conhecendo os caras do Sex Pistols, exato. que estavam meio que embrionário o processo de formação do Sex Pistols. Exato. Diz que ele que foi responsável por fazer a indicação do Sid Vicious. Sim, porque o baixista anterior, que me foge o nome, perdão aí, que na verdade era um cara que tocava bem baixo, ele tira ele e coloca lá o Sid Vicious por conta totalmente da atitude, né, cara? Atitude visual, e ele era cliente da loja. Todos eles eram, né, clientes da loja, sempre lá, né? Então ele é um cara que ele começa a enxergar o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e trazer um pouco aqui para Londres. Não que o movimento não estava se formando, porque as bandas já estavam começando ali exato. A falar, não, eu quero vir e tal. Mas é claro, assim, né? E acho que junto com isso que você está falando, é importantíssima também a ida do Ramones em 76 pro Reino Unido, né? Porque diz que todas as bandas punks de Londres estavam nesse show, né? Exatamente, os caras estavam lá, porque o Ramones patinando ali pra fazer shows nos Estados Unidos, vai pra Londres e explode a cabeça da galera ali, né, cara? Aí eu acho que a parte musical aflora mesmo. Exato. Pô, é isso aí, a gente tá no caminho certo, vamos isso, Ramones, pai, e aí bandas que já estavam em estado embrionário, o próprio Sex Pistols, o The Clash, que é fundamental pra cena, né, cara? Que aí o Clash dá pra colocar ali quase um pouco depois do Sex Pistols, né? Acho que o Sex Pistols foi a primeira banda sendo formada ali com um pouco de renome. É que o Sex Pistols é um meteoro, né, cara? Tudo que envolve o Sex Pistols é muito bombástico, né, cara? Eles pegam, a God Save the Queen, os caras gritando no future, né? Sem futuro. As entrevistas malucas. Eles assinaram o contrato com a gravadora na frente lá do palácio. Então e tudo eles faziam pra causar. Eles eram totalmente anárquicos, assim, totalmente, né? E o Clash já vinha numa pegada um pouco mais política, mas não tão assim, de afronta direta, né? Ela é mais nas letras. Realmente o Clash ele sempre foi uma banda muito politizada por causa do Joe Strummer, né? O Joe Strummer era filho de diplomatas, um cara que já tinha, quando mais novo, tinha viajado, sim. Então... e ele era um cara que sempre foi muito preocupado com essa parte social. Então, o The Clash 100% politizado, assim. Sim, total. Mas mais para esse lado de críticas fortes, assim mesmo, ao establishment, a questões sociais, questões raciais. E é legal que ele tinha... o legal da Inglaterra é que ele pegava um... Ele era envolvido ali com o pessoal do reggae. É isso que eu ia falar, né? A cena inglesa, talvez não num primeiro momento ali, mas eles, por conta da Jamaica ter sido uma colônia inglesa, existia um encontro dessas duas comunidades, né? O Joe Strummer era totalmente ligado a essa comunidade jamaicana. Tem muita foto com vários artistas famosos. Exato, né? Muito legal essa ligação. E tá nítido no som do Clash. Sim, exato. Eles têm muitas bandas, muitos sons que vai pro lado do reggae, que depois acaba virando o oposto do Sex Pistols, que era uma coisa mais visceral. Exato. Eles eram um pouco mais ponderados no som, mas letras muito... Tocavam melhor, era uma banda... Mas eles começaram a trazer realmente essa parte do reggae pro som. Sim, tem muita coisa do Clash que é um reggaezinho. Sim, ali, eles diversificaram. Assim, ao longo da carreira ali deles, eles foram transformando o som. Sim, mas logo no começo já tinha um pouco disso. Não, sem dúvida, porque essa confluência de estilos e de tribos, assim, era presente na vida dos integrantes, né, cara? Era muito foda, né? Só que nenhuma das duas que a gente falou até agora foi a primeira a gravar disco, né? Não foi. A primeira foi o Damned. Foi o Damned. Cara, a primeira lançada. A primeira disco lançado de punk da Inglaterra, Damned, né? O primeiro disco é o Damn, né? Que é um disco foda, né, Eles lançam o single, New Rose, mas eles têm o disco mesmo, é o Damn, que é punk rock do início ao fim, né, cara? Eu acho que banda punk rock mesmo ali, com um disco gravado, era o Damned. Exatamente. Londres, né, isso mesmo, E os caras traziam uma estética bem diferente, né, cara? Era bem legal, né, mano? Não, nossa. A parte estética do Damned, eles eram desleixados, aquele negócio, assim. Eles lembravam um pouco que o Dead Boys
fazia sim, assim também. E é legal pegada, que eles né, já começam assim e depois eles partem pra isso também, pra influenciar aquele negócio meio new wave assim, né? Aquela temática um pouco mais gótica, né? A sombra nos olhos, o vocalista sempre com óculos escuros, parecendo um vampiro, né, cara? Era muito foda, né? É muito bem foda. legal, né? E tem tudo isso que a gente tá falando, né? De vestimentas, de cultura punk, né? Mas tem o termo, né? De onde veio o termo punk, Gutão? Cara, o termo punk, ele era um termo usado em cadeias. Então ele era um termo meio pejorativo. Sim. Mas a primeira vez que ele surge, assim, dentro da cena, é um pessoal lá em Nova York que cria uma revista, um zine, que chamava Punk. E o que era a ideia dessa zine? Ele misturava quadrinhos com música, e lá no CBGB, então se você vai ver, tem vários flyers, cartazes com esse nome punk. As capas da zine geralmente eram alguma coisa relacionada às bandas exato, no CBGB, exato. né? E aí eles trazem esse termo que, na verdade, durante um bom tempo ali nos anos 70, nessa primeira fase, a galera não gostava. Não era porque eu não sou punk. Em alguns documentários até fala, o Clint Eastwood usava isso nos filmes dele, né? Pra tratar de um vagabundo. Mas eu sei que ela era uma gíria de cadeia. Então, eu não chegava lá e falava, mas eu não sou punk. Por que você tá me falando que eu sou punk? e assim... Não aceitava. Eles não gostavam de se rotular com isso inicialmente, né? Porque também achavam um pouco limitador, assim. E aí acho que o principal é que a imprensa, a mídia, começa a usar isso de uma forma muito pejorativa, né? A gente falando de Sex Pistols, né? Quando eles dão uma entrevista lá num talk show, que eu não me lembro o nome lá, que a primeira vez que os caras falam um palavrão ao vivo lá, sim a gente escutando hoje, o cara fala merda no programa, hoje em dia parece normal, mas na época foi um absurdo. Então, quer dizer, isso, e aí é engraçado, falando do Malcolm McLaren, né? Eles falam isso, o Malcolm McLaren, em vez de falar, não põe isso no ar, fala, não, põe. Só que isso tem um backlash pra eles. Não foi bem recebido. Todos os jornais começam a falar, isso sabotam os discos. Isso que é a cultura punk, porque é contra a família, não sei o que lá, vai destruir. Parte católica muito forte. Muito forte, exato. Contra, e isso começa a querer a minar um movimento que era muito importante, né, cara? Por tudo que a gente falou aqui, né? Era um movimento espontâneo que surge ali. De jovens. Ideologias. Ele tinha as ideologias, exato. Ele tinha estética, coisa legal pra caramba que a gente falou do movimento punk, é a parte artística. Cara, por exemplo, um cara que sempre acompanhou os Ramones, ele é aquele Arturo Vega, que é um cara que criou o símbolo dos Ramones, a águia, mas ele fazia toda a parte de palco das bandas. Então, assim, tinha muita questão estética, o lance do faça você mesmo, não só na parte musical, mas também a própria zine era um negócio, cara, a gente não tem uma revista, não tem como imprimir. Não tem como a gente divulgar isso, a gente vai desenhar. Não vai aparecer numa revista qualquer. Exato. Desenhar. Então, assim... mulheres, né, cara? Mulheres, a participação. Muitas bandas, né, cara? A própria Joan Jett, que era americana, quando foi pra Londres, ela falou, nossa, é isso aqui, cara. E lá em Londres, outras bandas, tipo The Slits, assim, que são importantíssimas, assim, né? Como que esse movimento, ele traz... Muita coisa pra dentro, assim, né, cara? Ele agrega muito, assim. Ele agrega muito, assim, pessoas, quando a gente fala na parte social, assim. Então, quer dizer... Às vezes a mídia, a galera passava punk, é só aquele cara sujo, desleixado, mas tinha muito mais coisa por trás, né, cara? Era um movimento social. Eles tinham artifícios de chocar as pessoas, mas tinha a parte ali social, de crítica por trás, então eles usavam isso só como artifício pra, olha eu aqui, né? Exato. E esse negócio do it yourself aí, né? O cara, era um bando de moleque que às vezes nem sabia tocar e ia lá, gravava um disco, tocava, fazia, chocava e dava voz, né, cara? Isso que era muito foda, né? Era bem legal. Mas, Gutão, tem muito papo ainda. Sim. Esse é só o começo. A gente tá falando dessa primeira fase aqui. Que começa ali no meado dos anos 70, é bombástica, em 78, 79 já acaba, porque... Sex Pistols mesmo dura 2, 3 anos, várias bandas começam e terminam, então tem muita coisa que vem depois. Tem as próximas waves aí que a gente vai falar numa parte 2. Vamos fazer uma parte 2 e a gente pega daqui pra frente, pode ser? Então, galera, fica ligado, a gente vai soltar a parte 2 desse vídeo. E não deixando aqui de se inscrever pra ficar ligado quando sair, beleza? Valeu, galera! Falou!